Hoje você vai ouvir uma história de força absurda, traição, destino e vingança. Uma história onde o homem mais forte que já existiu não foi derrubado por um exército, mas por um segredo. Sansão não foi apenas um guerreiro. Ele foi uma arma viva, um escolhido desde antes de nascer. Um terror para os filisteus e um mistério até para seu próprio povo. Mas como um homem capaz de matar centenas sozinho, acabou derrotado, humilhado e cego. Prepare-se para conhecer o herói que virou lenda e o pecado que o destruiu. Esta é a história completa de Sansão contra os filisteus. Uma história de sangue, promessas quebradas e um último ato que abalaria um templo inteiro e mudaria tudo para sempre. Antes mesmo de Sansão nascer, seu destino já estava selado. Um anjo apareceu à sua mãe, uma mulher estéril, dizendo que ela daria à luz um filho diferente de todos os outros. Esse menino seria consagrado a Deus desde o ventre. Ele não poderia beber vinho, tocar em nada impuro e, acima de tudo, jamais cortar o cabelo. Não era estética, era aliança. O cabelo não era a fonte da força, era o símbolo da promessa. Enquanto a promessa fosse mantida, a força não teria limites. E enquanto os filisteus dominavam a terra de Israel, surgia silenciosamente a ferramenta de sua futura desgraça. Sansão cresceu diferente, forte demais, rápido demais, intenso demais. Certo dia, ao caminhar pelos campos, um leão saltou sobre ele. Não era um leão comum. Era um predador faminto, pronto para matar. Sansão não correu. Ele avançou. Com as próprias mãos, rasgou a mandíbula da fera, como se fosse papel molhado, sem espada, sem lança, sem medo. A partir daquele momento era claro, esse homem não pertencia às regras normais da natureza. Ele era algo além. Sansão tinha força, mas também tinha fraqueza. Não era física, era emocional. Ele se apaixonava fácil, confiava demais, escolhia mal. E foi assim que ele se envolveu com uma mulher filisteia, uma escolha impensável para alguém separado para Deus. Mesmo assim, ele insistiu. Casou-se com ela. Mas os filisteus não perdiam tempo. Sabiam que aquele homem não era comum. Precisavam de uma brecha, qualquer uma. E ela acabou sendo essa brecha. No dia do casamento, Sansão propôs um desafio aos filisteus. Um enigma. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Eles não entenderam e pressionaram sua esposa até que ela chorasse, implorasse, insistisse até que ele contasse. Ela traiu, entregou a resposta. E quando Sansão percebeu, algo dentro dele morreu. Não de tristeza, de fúria. Ele voltou para casa, mas não esqueceu. Algum tempo depois, Sansão voltou, pronto para reatar. Mas ela já havia sido entregue a outro homem. Aqui, Sansão deixou de ser apenas um homem ferido. Ele virou uma tempestade. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas em seus rabos e as soltou nas plantações dos filisteus. Trigo, vinhas, oliveiras, tudo queimou. Era fome para um povo inteiro. Uma declaração de guerra. Os filisteus reagiram com brutalidade. Queimaram a mulher e seu pai vivos. Quando Sansão soube, foi o fim. Ele atacou, matou muitos, sem piedade, sem negociação, sem freio. E então se escondeu numa caverna. Mas os filisteus não desistiram. Marcharam com um exército inteiro até a terra de Judá. E o povo de Israel, com medo, fez o impensável. 3.000 homens de Judá foram até Sansão, não para protegê-lo, para entregá-lo. Eles o amarraram e ofereceram aos inimigos como sacrifício. Mas no momento em que Sansão viu os filisteus se aproximarem, as cordas se romperam como fios queimados. Seus olhos escureceram, e então ele encontrou no chão uma queixada de jumento. Com aquele osso na mão, Sansão virou uma máquina de morte.
Não eram soldados comuns, eram guerreiros armados. Mesmo assim, tombavam um por um. Gritos, sangue, desespero. Quando acabou, 1000 homens estavam mortos, 1 contra 1000, e ele venceu. Não por sorte, não por técnica, mas por uma força que parecia vir de outro mundo. Depois da batalha, Sansão caiu de joelhos, exausto, sedento, à beira da morte. Pela primeira vez, ele orou, de verdade, e Deus respondeu. Uma fonte brotou da rocha, ele bebeu e viveu. Era como se o céu estivesse dizendo: eu ainda estou com você. Mas Sansão estava prestes a cometer o maior erro da própria vida. Então ela apareceu. Dalila. Não se sabe de onde, mas se sabe por quê. Os líderes filisteus a compraram, com dinheiro, com promessas, com poder. Ela tinha uma missão: descobrir o segredo da força de Sansão. E ele se apaixonou como um idiota apaixonado. Ela perguntou uma vez. Ele mentiu 2 vezes. Mentiu de novo, mas aos poucos foi enfraquecendo. Certa noite, Sansão não aguentou mais. Cansado de pressão, tentado pela ilusão de amor, ele contou. Falou do voto, falou do cabelo, falou da promessa, e naquela mesma noite, enquanto ele dormia nos braços dela, uma lâmina cortou tudo, não só o cabelo, mas o destino. Quando ele acordou, tentou lutar, mas nada aconteceu. Pela primeira vez, ele era apenas um homem. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos, o prenderam em correntes e o transformaram em escravo. O homem que humilhava exércitos agora girava um moinho no escuro, sem visão, sem força, sem glória. Sansão ficou sozinho com seus erros. Mas o tempo passou e o cabelo cresceu, silenciosamente. Ninguém percebeu, ninguém reparou. Mas dentro daquele homem quebrado, algo estava voltando. Os filisteus decidiram fazer um espetáculo. Queriam rir, zombar, tonto celebrar a derrota do inimigo. Levaram Sansão a um grande templo lotado. Colocaram-no entre 2 colunas centrais e pediram que eu divertisse a multidão, um palhaço seco, diante de milhares. Sansão então fez algo que não fazia há muito tempo. Ele orou, não por glória, não por fama, mas por redenção. Deus, me dê força só mais uma vez. Ele sentiu. Não era imaginação, era real. Era como eletricidade no sangue. Ele colocou as mãos nas colunas, inspirou fundo e empurrou. Com tudo que restava, o chão tremeu, o teto rachou. E então tudo caiu. Paredes, pessoas, gritos, o templo ruiu. E junto com ele, milhares de filisteus, e Sansão também. Na morte, ele venceu mais do que em toda a vida. O homem que caiu por amor falso se levantou por fé verdadeira. Sansão morreu como viveu, entre extremos, força e fraqueza, glória e queda. Mas no fim, ele cumpriu o propósito: libertar Israel, mesmo que isso custasse tudo. A história de Sansão não é só sobre força física, é sobre escolhas, sobre confiar demais, sobre desobedecer, achando que nunca haverá consequências, e sobre arrependimento, quando já parece tarde demais. Mas também é sobre esperança, porque até no erro mais fundo, ainda há um caminho de volta. Se essa história te prendeu até aqui, então já foi mais que um vídeo. Foi uma experiência, e se você quer mais histórias intensas como essa, com heróis falhos, vilões cruéis e finais épicos, se inscreva no canal agora, deixe o like e escreva nos comentários qual história você quer ver aqui. Até a próxima! E nunca se esqueça, às vezes a maior batalha é contra você mesmo.